Estamos no ar com mais uma edição do TV Câmara Informa. Entidades pedem apoio da Câmara e sociedade para a doação do imposto de renda. Quadro Nosso Bolso, com o economista Roberto Kawasaki, falando sobre economia e finanças. Sindicato, que representa trabalhadores da Sabesp, pede apoio da Câmara e da população para que a empresa não seja privatizada. Câmara acontece destacando o trabalho dos vereadores. Estas notícias você confere a partir de agora no TV Câmara Informa. Entidades pedem apoio da Câmara e da sociedade para doações do imposto de renda. Durante sessão camarária, representantes de entidades e órgãos públicos ocuparam a tribuna para pedir apoio da população, em forma da destinação de parte do imposto de renda que será pago para as entidades de Tupã. Tupã tem potencial para deixar no município cerca de 3 milhões de reais do imposto de renda, mas os valores recebidos anualmente ficam em torno de 900 mil reais, o que representa apenas 1/3 do que poderia ser destinado. Foi para aumentar este repasse que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CREAS e a Secretaria Municipal de Assistência Social estiveram na Câmara. Atualmente, o CMDCA é composto de maneira paritária por membros representantes do poder público e pela sociedade civil. Nós temos como representantes a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Comércio Exterior, a Secretaria de Administração, Educação e Saúde. Da sociedade civil, nós temos as organizações que atendem criança e adolescente, conselhos de escolas, instituições religiosas, clubes de serviços e associações. Inscrevemos programas governamentais e não governamentais, inscrevemos organizações que atendem criança e adolescente em editais de captação de recursos, somos responsáveis por todo o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar e elaboramos, organizamos e executamos todos os trâmites para a destinação do recurso do imposto de renda a todas as organizações certificadas pelo CMDCA que apresentarem projetos a serem aprovados mediante chamamento público. E a aplicação dos recursos, principalmente do Fundo da Pessoa Idosa, para as entidades. Né? Atualmente, estamos com 3 entidades certificadas, né? Que é a Casa dos Velhos, né, que é a instituição de longa permanência para idosos, que acolhe idosos com situação de risco ou violação de direitos, e eles foram financiados pelo projeto Bem-Estar, que insere esses idosos na comunidade. Então, são projetos de passeios e reuniões para inserir essas pessoas idosas dentro da comunidade, mesmo estando nos acolhimentos. A gente tem o Recanto Vicentino, que é um conjunto habitacional para a pessoa idosa, e ele está desenvolvendo o projeto de musicoterapia e projeto de reuniões socioeducativas com esses idosos lá que residem no Recanto Vicentino. E a gente também, o Conselho certifica a APAI, que desenvolve idosos e suas famílias, né? E eles desenvolvem também reuniões socioeducativas que chama Cuidar de Quem Cuida, que eles fazem reuniões com os familiares que cuidam da pessoa com deficiência, para motivar, para reduzir estresse, autoestima e fortificar eles nos cuidados com a pessoa com deficiência. Então, hoje, o Conselho Municipal da Pessoa Idosa está com essas 3 entidades certificadas, né? E a gente, pelo Fundo do Idoso, a gente repassa o imposto de renda para essas entidades através do chamamento público para executarem esses projetos. Tá? A questão do imposto de renda é uma forma legal e segura de ajudar e incentivar projetos sociais em todo o país, também na nossa cidade, estimulando a proteção às crianças e adolescentes, aos idosos. E, para divulgar essa possibilidade, a Receita Federal lançou uma campanha denominada Eu Sou Cidadão Voluntário. Muita gente, até pouco tempo atrás, tinha receio de fazer a destinação do seu imposto de renda, achando que seria, de alguma forma, perseguido pela Receita ou tivesse uma visibilidade e poderia cair na malha fina, etc. A própria Receita, então, está incentivando essas doações, essa destinação, através da campanha Eu Sou Cidadão Solidário.
O potencial de destinação dos valores referentes a pessoas físicas em Tupã, em 2022, foi de cerca de 3 milhões. E o quanto nós conseguimos? Cerca de R$700 mil para a criança e adolescente, cerca de R$300 mil para a pessoa idosa. Então, cerca de R$900 mil. Há muito ainda para que a gente possa conseguir. Esses recursos não vão para a conta da prefeitura. Existe uma conta específica do Fundo da Criança, uma conta específica do Fundo da Pessoa Idosa, e quem administra esse recurso é o Conselho Municipal, tanto da criança e adolescente como da pessoa idosa. Conselho este, né, todos eles, que são paritários, tem membros da sociedade civil e membros do poder público. Então, são gerenciados por pessoas muito capazes. As instituições sociais apresentam os seus projetos, que são analisados pelos conselhos, que são constituídos por pessoas do poder público e da sociedade civil, como eu disse. Então, esses recursos, que ao invés de ir para o governo federal, permanecem no nosso município e são geridos por pessoas que a gente conhece, que são do nosso dia a dia, que a gente encontra, que é nosso vizinho, que é nosso companheiro, que é a pessoa que a gente encontra no barzinho, que a gente encontra no supermercado, pessoas sérias. E também as crianças, os adolescentes, os idosos que são atendidos, também são pessoas que a gente conhece. Quanto mais tivermos recursos, mais essas instituições poderão apresentar projetos e poderão receber esses recursos. Então, como eu estava dizendo, ao invés de mandar para o governo federal esse dinheiro, que ele possa ficar no nosso município, através do Fundo da Criança e Adolescente e do Fundo da Pessoa Idosa. Não custa nada para quem vai doar, e é de um valor imenso para quem vai receber. Vamos agora ao quadro Nosso Bolso com o economista Roberto Kawasaki, falando sobre economia e finanças. O nosso assunto de hoje trata-se da questão da indústria cultural. E todos nós bem sabemos como a pandemia ela foi muito prejudicial, principalmente para todos os setores, mas especialmente a chamada indústria cultural. São mais de 5 milhões de empregos que esse segmento gera na economia brasileira e que, portanto, não é desprezível. Principalmente as atividades culturais aos finais de semana, que são importantes. Às vezes, muitos criticam por conta de haver incentivos fiscais a esse tipo de atividade, mas, em primeiro lugar, é sempre bom lembrar que a chamada indústria cultural e que nós, da economia, consideramos um segmento da chamada economia criativa, ela é importante não apenas porque gera emprego, porque movimenta dinheiro, mas também porque ela permite essa atividade cultural que nos traz uma formação cultural importantíssima e ela fomenta a criatividade tão importante para as nossas atividades profissionais. E as atividades profissionais, de uma forma geral, serão mais criativas, terão uma abrangência muito maior quando esse segmento da chamada indústria cultural ela possa ter a sua atividade melhor. E além de, claro, permitir uma melhoria da qualidade da saúde pública de toda a população, porque as atividades culturais nos ajudam a ter um equilíbrio emocional muito importante. Então, levando em consideração todos esses aspectos, é preciso que a gente leve em consideração o investimento que deve ser feito pelo segmento público, federal, estadual, municipal, a esse tipo de atividade, que não apenas gera emprego, mas gera arrecadação de tributos também para as entidades governamentais, além de, claro, permitir um entretenimento maior para a população. Você vai ver depois do intervalo. Sindicato, que representa trabalhadores da Sabesp, está pedindo apoio da Câmara Municipal e da população para que a empresa não seja privatizada. Teremos ainda o Câmara Acontece, destacando o trabalho dos vereadores. Nós voltamos já.